Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não a proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é muito atual, que fala do casamento, da vida em família, fala do casamento dos seus pais, seus avós e assim por diante. De onde veio essa sacralidade do matrimônio? É sagrado o matrimônio? Claro, com certeza. Por isso que o evangelho fala que antes de Jesus tornar essa unidade, esse matrimônio como um sacramento, primeiro os fariseus foram tentar pôr Jesus à prova e perguntando se era permitido dar uma certidão de divórcio ou não no casamento entre o homem e a mulher, de uma parte ou outra, se o homem poderia dar essa certidão de divórcio, já que Moisés prescreveu na lei. Então Jesus olha para essa situação atual e, dentro do contexto dessa realidade, diz: Moisés, primeiro, ele fala com relação a Moisés, a lei de Moisés. Moisés fez isso prescreveu essa lei por causa do coração duro de vocês. Mas no princípio não era assim. No princípio, Deus criou o homem e a mulher e fez com que, de fato, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. O que Deus uniu, o homem não separe. Então, essa instituição sacramental do matrimônio já existente foi elevado por Jesus. Por isso que essa regra, ela é acolhida pela igreja. Ela é instituída por Jesus e depois é transformada num direito positivo, lá no direito canônico. Por quê? Porque o direito canônico é o direito da igreja, com suas normas e regras, que vai regular toda atividade, toda a vida interna da igreja. Vai dar garantia à ordem, à justiça e à tutela, à proteção dos direitos e deveres de todos os fiéis. Então, no próprio Código, lá no Cano 1055, é prescrito o pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio íntimo de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à procriação e educação da prole, entre os batizados, foi elevado por Cristo nosso Senhor à dignidade de sacramento. O casamento já existia, porém foi elevado à dignidade de sacramento pelo próprio Jesus, nosso Senhor. Daí o sentido desta sacralidade. O casamento é divino, então, instituído pelo próprio Jesus,
no sentido de torná-lo, elevá-lo à dignidade de sacramento. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos ver esta realidade que está de fato, esse contexto do Código de Direito Canônico tem seus fundamentos. Vem lá do magistério da igreja, vem lá da fonte do próprio Jesus, também passa pelo Concílio Vaticano II, lá na Gaudium et Spes, fala muito forte a íntima comunidade de vida e de amor conjugal, fundada pelo Criador e dotada de leis próprias, é instituída por meio do contrato matrimonial, ou seja, com irrevogável consentimento pessoal. Então é o sentido do casamento. Mas o que isso tem a ver com você? Precisa seguir as normas e regras, para que de fato seja abençoado por Deus e assim possamos viver dignamente. Então quem se casa são os esposos, a igreja acolhe e dá aquela bênção, a bênção do próprio Deus, para que se torne uma unidade só. Deus abençoe teu casamento, teu matrimônio, que assim você possa renovar cada dia, amando, perdoando e sendo feliz em família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.